Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui para mais uma quarta da bênção e hoje com o tema Deus nos dará força. Mas antes de começarmos a refletir na palavra, eu te convido para orar comigo. Eu oro daqui, você concorda daí, unidos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus justo, Deus fiel, louvado e exaltado é e será para todo sempre. Pai, eis-me aqui, Senhor, para mais uma quarta da bênção. Usa minha vida como ferramenta viva em suas mãos. Que o Senhor possa usar a minha vida, Pai. A palavra, Pai, me dê sabedoria, discernimento e autoridade, Senhor, do seu Espírito Santo, ó Pai. Se faça presente aqui, se faça presente com todos que estão aqui neste momento, Pai. Essa palavra é para mim, essa palavra é para a sua igreja, Pai. É um alimento espiritual, Senhor. Então seja conosco, nos direcionando, transformando de dentro para fora, Pai. O Senhor tem liberdade de agir na minha vida e na vida do seu povo, de todos aqueles que estão aqui, Pai. Repreenda todo o mal, livra-nos, Senhor, livra-nos do maligno, ó Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar o mal de longe e que a gente possa, Senhor, nos desviar dele, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e transgressões, ó Pai. Que nós não venhamos cair em tentação, mas que nós possamos fugir da tentação, ó Pai. Então fala comigo, fala com a sua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, igreja, glória a Deus. Então vamos falar sobre o Senhor nos dará força, igreja. O Senhor, Ele não tem prazer de ver, os servos dele, os filhos dele em sofrimento, em aflição, perdidos, caídos. O Senhor não tem prazer. Mas eu quero refletir com vocês aqui em 1 Coríntios 10, verso 13, que diz o seguinte: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las. E assim vocês poderão sair delas. Igreja, vamos até aqui. Aqui falamos de tentação. E aqui fala, a palavra do Senhor diz, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então, todo mundo passa por isso. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Existe um ditado que diz que Deus não dá uma cruz que alguém não consiga carregar, Isso aí é um ditado, não está na palavra. Mas o que está na palavra é isso, que o Senhor, Ele nos dará força para suportar as tentações. Mas e quando isso não acontece? Quando é também que Deus vai nos dar força? O que precisa acontecer? Porque existem momentos na vida da pessoa que ela cai, que ela não consegue suportar, que está difícil. Igreja, é preciso estar em Cristo. É preciso estar meditando na palavra. É preciso estar em oração, orai sem cessar. É preciso, igreja, estar
plenamente na presença de Deus, não é só de corpo ali nos cultos, marcando presença nos cultos. É além dos cultos. Então, a gente não pode dar para Deus essa responsabilidade de tipo assim, Deus permitiu eu cair, Não, igreja. Eu tenho uma responsabilidade, Deus tem a dele. Deus faz a parte dele, eu vou fazer a minha. E será que eu estou fazendo a minha parte? E muita gente pensa que forte é aquele que dá conta de não cair em tentação. Mas não é bem assim. Fuja da tentação. Fuja daquilo. Não se coloque em situação que a gente não sabe o que pode acontecer. Não se coloque em situação de brecha. Não se coloque nessa situação. De se desafiar, de desafiar o inimigo. Cuidado, igreja. Cuidado. É igual eu, né? Eu, por exemplo, quando eu não era cristã, né? Eu bebia, a bebida fazia parte dos meus finais de semana, champanhe, o drink, mas principalmente como nova convertida, eu cessei todas as oportunidades que eu tinha de me colocar diante daquela tentação. Então, há lugares que não é para nós, igreja. Entende? Hoje, para honra e glória do Senhor, eu posso ir num casamento, né? Eu posso ir num aniversário onde tem bebida, e para a glória do Senhor, hoje não mexe mais comigo, mas para isso foi um processo longo, né? De libertação, inclusive, de vida com Cristo, não só de culto, mas de uma vida de intimidade, de louvor e adoração. Aqui em casa não fica sem louvor, né? Sempre na rádio, ouvindo os louvores, ou em alguma campanha, ou numa oração na madrugada, eu não sei o que é acordar e deixar de fazer uma oração e entregar meu dia para Cristo. Eu não sei o que é isso, eu não me vejo fazendo isso. Então, igreja, para chegar, né, nesse ponto aqui, né, as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros, né? Mas Deus cumpre a promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não vai ter força para suportar. Porque a pessoa que está em Cristo, ela suporta. Ela tem a vigilância, ela enxerga o mal de longe, porque o Espírito Santo está ali direcionando a vida dela, entende? Então, a pessoa sente o Espírito Santo ali, ó, já traz um incômodo. Opa, não vai ali não faz isso não. Entende? Se isso não está acontecendo e a pessoa está caindo na tentação, está faltando vida no altar com Cristo, aos pés de Cristo. Então, se fortaleça em Cristo. Entende? Na palavra, no culto, fazendo parte do corpo da igreja, né? Fazendo parte aí das atividades da igreja, seja em campanha, enfim, e na intimidade com Deus. Na intimidade com Deus. Não dá para sair de casa sem uma oração. Não dá para dormir sem agradecer. Não dá para fazer uma refeição e nem que se for em pensamento falar muito obrigado, meu Deus. Não dá para a gente estar trabalhando com saúde e não louvar a Deus por aquele trabalho. A partir do momento que você só murmura, você está desagradando a Deus.
não está em comunhão plena com Deus. Isso é uma brecha, igreja. A murmuração é uma brecha. A partir do momento que, não estou falando que a gente não pode entristecer, às vezes chorar por algum motivo, mas fecha a boca para não pecar, igreja. No mundo tereis aflições, mas como que eu estou lidando com as aflições? É jogando a culpa em alguém, julgando alguém, achando uma justificativa. Muitas vezes a própria pessoa se coloca na posição de ser tentado. Um novo convertido, uma pessoa que está em processo de libertação, tem que fugir das tentações. Entende? Tem que fugir das tentações, analisar suas amizades, quem você tá ali no seu convívio. Entende, igreja? A nossa casa a gente tem que blindar e saber quem nós colocamos dentro de casa. Nós precisamos saber o ambiente em que frequentamos. Não é todo lugar que é para um cristão. Não é. Nós somos separados, igreja. Nós somos separados e a palavra não mente. O Senhor dá sim força para a gente suportar as tentações. Quem está em Cristo, o Espírito Santo, igreja, ele não vai deixar a gente cair, não. Amém? E aqui fala, né? Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, igreja. Não estou falando que a pessoa não cai. Não estou falando que a pessoa não cai. Eu mesmo, lá atrás, no processo de libertação da bebida, não foi do dia para a noite, né? Então, é preciso uma decisão também. A gente tem que temer a Deus, igreja. Em primeiro lugar, temam a Deus. É muito, muito triste, eu fico triste de imaginar eu deixando o Espírito Santo triste. Misericórdia, igreja. É muito triste isso. Então, que você possa, que nós possamos nos fortalecer para ter força em Cristo, para fugirmos de todas as tentações e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Uma roda de fofoca é uma tentação. Não estou falando só de vícios, né? Existem os vícios, mas existem situações comportamentais, como fofoca, a roda dos escarnecedores. A gente não tem que fazer parte delas. Não tem, igreja. Vigie, igreja. E aqui, né, quero falar aqui, 1 Coríntios 10, 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor cuidar para não cair. Então, ninguém é melhor que ninguém, né? Então, assim, a gente tem que vigiar. Não é porque um ele é líder, o pastor, é do louvor, igreja, qualquer um tá propenso a uma situação de pecar, de cair, de ser tentado, né? E quem tá de pé vigie para que não caia, mas constância e fortalecimento em Cristo, na leitura, meditação da palavra, louvor, adoração, comunhão com a igreja, oração, igreja. Oração. Amém? Essa é a palavra de hoje para minha e para a sua vida, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma Quarta da Bênção. Deus te abençoe.